Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje a gente vai falar com Rafael Hernandes. Rafael é repórter da Folha e também criador do Privacidade para Jornalistas, um site que reúne informações, dicas básicas, links, ferramentas, enfim, tudo que pode ajudar nós jornalistas a manter a privacidade e a segurança nas redes também. O assunto de hoje vem muito, primeiro, independente do que tenha acontecido recentemente, é um assunto importante e vem na esteira dos acontecimentos daquele software Pegasus que invadia celulares, sem a pessoa saber, sem qualquer pique, e ali ele conseguia capturar informações de comunicações entre pessoas. E entre as várias pessoas que foram atingidas, tinha alguns jornalistas, até onde se sabe, nenhum brasileiro. A ideia aqui com o Rafael é a gente pegar algumas dicas básicas para a gente estar melhor preparado para essas situações e até, se possível, né, evitar qualquer tipo de situação do gênero. Rafael, bom dia, muito obrigado pelo seu tempo, tudo certo contigo? Tudo certo à medida do possível, né? Acho que tudo certo nesse tempo virou uma pergunta meio pesada, né? Mas sim, tudo certo e muito feliz de estar aqui. Adorei a sua definição do privacidade para jornalistas. Eu vou depois ver a gravação e anotar. Acho que eu vou passar a usar essa definição. Ficou bem explicadinho. Fica à vontade, é Creative Commons aqui. Maravilha. Bom, eu queria começar esse webinar. Eu vou abrir um espaço rápido para o Rafael se apresentar, de onde veio a ideia, e depois ele vai passar uma apresentação breve, se não me engano, com os slides de informações que podem nos ajudar. Então, Rafael, eu queria começar te perguntando, como é que te inspirou, qual que foi o motivo que te levou a criar o site? E queria saber se sua percepção, pessoal de colegas, amigos, pessoas que vêm falar com você sobre esse assunto, você acha que os jornalistas estão bem preparados, mal preparados, ou estão na média igual todo mundo? O site ele surgiu em 2017, tem um tempinho já. É, E ele vem justamente para preencher ou tentar ajudar a preencher, né, essa lacuna de prevenção e cuidado com a segurança digital, né? Eu sou uma pessoa que vem nesse meio desde de criança, né? Sempre tive muita facilidade, contato com tecnologia. Eu era o moleque que arrumava o computador da vizinhança, sabe? E acho que principalmente quando eu mudei para São Paulo, assim, eu vi que não era tão comum, né, você ter essa facilidade, né? Então eu pensei em criar formas de mastigar. Eu comecei a trabalhar com essa área de cibersegurança já desde do começo da minha carreira aqui, isso 2015, 16, eh, e vi que tinha esse gap, né? Então, já emendando a sua segunda pergunta, eu acho que os jornalistas, essa preocupação aparece depois que acontece alguma desgraça. Mas, no geral, não há tanto a preocupação, ou pelo menos não tanto quanto deveria, com segurança digital. Isso não é muito diferente do restante da sociedade, né? Na mitologia grega tem a história da Cassandra, né? Em Troia, que ficava gritando para as pessoas que vai dar BO, vai dar BO, vai dar BO, foi tratada como louca. A função do profissional de segurança da informação muitas vezes é meio essa função de Cassandra, sabe? Você fica muito tempo falando, vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema, e não é ouvido até que, putz, deu problema. Ah, então, esse trabalho preventivo, que é a parte mais importante da segurança, acho que o jornalista deixa um pouco a desejar. É um movimento que vem mudando, é uma preocupação que eu vejo crescente no jornalismo e na sociedade nos últimos anos, desde que eu comecei a fazer esse trabalho, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. Então, e reforçando, esse trabalho, o trabalho preventivo, ele é muito mais importante do que o trabalho reativo. Opa, Uh, desculpa. tá? Porque uma vez que seus dados vazaram, uma vez que você foi atacado, uma vez que teve algum problema, não tem muito mais o que você fazer. Aí eu gosto muito da comparação com estourar uma barragem. Depois que estoura a barragem e tem lama inundando, destruindo tudo, você vai conseguir fazer um trabalho mínimo de contenção ali. Mas você não vai conseguir resolver o problema de fato.
você poderia ter feito era antes, você impedir Uhum. esse rompimento, né? Então, muitas vezes, as pessoas me procuram depois que dá problema, e a resposta é, cara, não tem o que fazer, assim. E é até meio frustrante ouvir isso, tipo, o que eu posso fazer agora? Você pode fazer isso, uma, duas coisinhas, e paciência, assim, agora já era, sabe? O que poderia ter feito era antes. Proteção, Ah, proteção daquele momento em frente, né? Não mais retroativo. Os dados É, que vazaram já foi. o que vazou já foi, o ataque já foi, assim, não volta atrás. Assim. Então, o que a gente consegue fazer é, talvez, tentar estancar uma sangria em algum ponto e prevenir os próximos, assim, porque talvez ficar de lição para prevenção mesmo. Uhum. Antes da gente continuar ir para a apresentação, você falou de contenção. Nos últimos meses, tempos recentes aqui no Brasil, a gente viu muitos casos de vazamentos de dados, né? Então isso eu acho que acaba ocorrendo das pessoas ficarem do tipo, vazou dados de novo, já está tudo vazado, para que eu vou me preocupar? Isso não acaba, essa mentalidade também não acaba prejudicando o cenário como um todo? É, tem muito essa visão, uma coisa que a gente escuta com frequência de, eu não tenho nada a esconder, ou eu não tenho nenhuma informação relevante, ou tudo bem, tá tudo aberto mesmo. Mas assim, a partir do momento que a gente passa a enxergar os dados dessa forma, a gente está abrindo mão do nosso direito fundamental à privacidade, né? Então, sim, é uma postura bastante prejudicial. E, claro, que aí tem uma questão também da cobertura em si, que, como é uma coisa que é muito nova, a gente vê muito deslize mesmo na própria cobertura, de gente dando estardalhaço em compilado de dado que já tinha vazado, como se fosse vazamento novo. Então, nem todos os casos que a gente vê por aí são casos reais de vazamento, são casos realmente problemáticos. Muitos são, e aumentou muito nos últimos tempos, mas acho que é outro cuidado que o jornalismo precisa tomar também, de diferenciar cachorro de codorna, sabe? Então, você olhar o que tá rolando, que nessa área tem muita bravata, sabe? Ou gente que pega 1000 dados que já tinham vazado, cria um grande compiladão, que sim, é problemático, você tem vários dados muito mais, num lugar de muito mais fácil acesso, mas é muito diferente você ter um vazamento gigantesco novo. Então, é um cuidado que a gente também tem que cuidar na cobertura, né? Mas, retomando a pergunta, sim, é extremamente prejudicial quando você passa a ter essa postura de já está tudo aberto, já tá tudo aí, não tem muito o que fazer, até porque tem o que fazer e esse lado evoluiu muito nos últimos anos, né? Principalmente depois de Cambridge Analytica, que foi aquele marco, né, aquele caso nas eleições dos Estados Unidos, né, que usaram dados do Facebook para fazer anúncios direcionados, né, de forma bastante questionável. A partir daí cresceu a preocupação e hoje a gente tem muito mais ferramenta, as próprias plataformas oferecem recursos para a gente cuidar dos dados que a gente tem ali, né? Então, o que talvez se mantivesse da forma que estava progredindo do jeito que estava antes, hoje estaria totalmente perdido. Hoje talvez a gente tenha alguma esperança, assim. Eu fico um pouco mais esperançoso de fato hoje. Mas essa postura de já está tudo perdido realmente é prejudicial. Entendi. Para a gente partir para a parte da apresentação, queria sair da seguinte pergunta: qual que é o erro mais frequente, ou a insegurança, digamos assim, insegurança do sistema, né, do método, do modus operandi? Qual que é o erro mais frequente que você costuma encontrar ou ficar sabendo para o colega? Você fala, putz, você está fazendo isso? Não, faz assim, faz assado. O campeão é senha, cara. O campeão é senha. Acho que isso parte de um problema um pouco anterior, que é um pouco mais generalista, que é a negligência de forma geral, da pessoa simplesmente não se importar com aquilo, não dar atenção devida, né? Mas aí, a partir daí, senha, a pessoa que usa a mesma senha desde 1927 para tudo, sabe? Então, assim, eu vou comentar sobre senhas na apresentação, mas já para dar um adianto, o que é o problema aí, né? Como que você descobre
a senha de alguém? Primeiro, você vai testar, a menos que você já tenha o acesso a essa senha de alguma forma, de algum vazamento, você vai testar as senhas mais comuns, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e blá, 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 vai chutando, força bruta. Você vai procurar outros vazamentos, eu quero descobrir a sua senha do Facebook, talvez eu não ache um vazamento da sua senha do Facebook, mas eu acho aquele vazamento do LinkedIn que rolou em 2012, 13, se eu não me engano, que vazou tudo, consigo pegar aquele dado dali. E aí, se você usa a mesma senha desde 2012 e a mesma senha do Facebook e do LinkedIn, com aquilo eu já tenho esse acesso. Então, você usar a mesma senha para tudo, senha fraca que você consegue chutar, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou coisas que são aquelas senhas mais comuns do planeta, que 1, 2, 3, 4, 5, 6 eu sempre cito porque é a mais comum desde sempre, né? Mas tem várias outras coisas, ou palavras do dicionário. Uma vez que você começa a esgotar essas possibilidades, aí você vai começar chutes um pouco direcionados, né? Um pouco mais direcionados. Então, você vai pegar todas as palavras do dicionário, você vai fazer testes assim até você descobrir. Não descobrindo, aí você começa o chute cego, que aí é a senha mais complexa, né? Uhum. Então, essa falta de cuidado com a senha, que é uma coisa super básica que te ajuda a ter um pouco mais de segurança mesmo, né? Vai resolver todos os seus problemas? Não, mas vai deixar a vida do atacante um pouco mais difícil. Entendi. E acho que isso também entra a renovação periódica, né? Você citou nível de Sim. complexidade, mas também renovar de tempos em tempos, mudar a sua senha. Aí entra essa questão dos vazamentos também, né? Porque vaza hoje. Primeiro, se você tem uma senha para cada serviço, se vazam os dados do Instagram hoje e vaza a sua senha do Instagram, você só vai ter que trocar a sua senha do Instagram, porque quem tiver acesso àquilo não vai conseguir mais nada, né? E você trocando periodicamente, aquela senha que vazou e você não ficou sabendo, por algum motivo, você não está mais exposto àquele risco, né? Uhum. Entendi. Então, sim, é um cuidado bastante fundamental. E aí, a dica que a gente vai entrar ali como é que eu gero, né, 1.000 senhas complexas para tudo? Você não vai fazer isso de cabeça, você vai fazer isso com um software, um aplicativo, gerenciador de senha. Ele gera a senha, armazena para você, você não decora mais as senhas, né? Beleza. Vamos para a apresentação, o que você acha? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Acho que vai dar Última vez certo. que a última vez que eu tentei, crashou minha placa de vídeo. Vamos ver se agora vai. Foi. Tá vendo aí? Deu certinho? Tudo certo por aqui. Boa. Tudo bem. Continua, né? Tá certinho. Uhum. Bom, gente, tem uma pequena apresentação que já foi feita aí. Eu sou o repórter da Folha, fundador do Privacidade para Jornalistas. Vocês me encontram nas redes sociais como @HernandesRaf. Essa apresentação, ou uma versão em texto dela com as partes mais práticas, vão estar disponíveis no link no final da apresentação. Então, não precisa se preocupar tanto em pegar os pormenores e tal, porque a parte mais prática, de fato, vai estar ali. A ideia aqui é a gente passar pelos conceitos a parte um pouco mais teórica dessa situação, né? Então, vou explicar para vocês como é que a gente manda nudes. Assim, essa é uma apresentação que eu fiz não pensando tanto em jornalista, eu fiz para outro fim, mas serve para nossa comunicação aí, para jornalista e tal. Se dá para mandar nude, dá para conversar com fonte, tá tudo certo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tem vários níveis de hacking, tem vários níveis de ataques. Mas fato é, todo mundo já foi vítima. Se você tem uma lâmpada inteligente ligada em casa, ela já foi hackeada. Já tem, a menos que você seja uma pessoa um pouco mais safa nessa área, que sabe fazer a segurança, e aí, assim, se é o caso, cara, eu não sei o que você está fazendo nessa apresentação, porque vai ser bem o básico aqui, você já está bem preparado. Mas, assim, se você está na internet, você já foi vítima de um ataque, seus dados já vazaram, e aí tem a questão dos níveis, né? Não necessariamente é um ataque direcionado contra você. Pode ser um ataque geral, mas que você acaba sendo vítima, certo? Aqui é só um exemplo. Isso aqui é um print de um software espião, para vocês terem uma ideia do nível da complexidade do negócio. Isso é um print meio antigo, o preço deve estar defasado, mas isso é um software que você consegue comprar para instalar no celular de alguém. Então, por R$ 37 por mês, você consegue um negócio que você instala no celular da pessoa e você tem acesso a basicamente tudo. Você tem um controle remoto do celular. O que é
conhecimento técnico que você precisa para fazer isso? Praticamente zero. Você precisa de um cartão de crédito. Você vai lá, compra um negócio, instala no celular de alguém, aí você vai ter acesso ali ao WhatsApp, Viber, Skype, Telegram, Tinder. Então, assim, a pessoa consegue tirar print da sua tela, consegue ligar a câmera, tirar foto, gravar áudio, pega tudo. Isso é um nível um pouco mais básico, né? Quando a gente pensa no hacker, ou nos ataques que a gente lida no dia a dia, no geral, o grosso disso tudo são vários ataques extremamente básicos. Por serem coisas tão difundidas, a gente tem várias formas de se defender, também bastante difundidas, cabe a gente adotar elas, né? Agora, quando a gente pensa no jornalista, os ataques contra jornalistas são um pouco mais comuns, e quando a gente está falando do próprio jornalista, o jornalista é um alvo de ataque um pouco mais valoroso do que uma pessoa comum. Então a gente tem que lidar tanto com aquele grosso de ataques que acontece contra todo mundo o tempo inteiro, quanto contra ataques um pouco mais direcionados, que são por conta do valor que o alvo oferece, né? Quando a gente pensa em defesa, é sempre bom a gente pensar que é uma balança. Se o custo para te atacar é menor do que a pessoa tem a ganhar quando te ataca, você vai ser atacado. Então, o que a gente consegue fazer? Fazer pesar mais o custo, para que não vale a pena a gente ser atacado. Nunca vai ter uma segurança 100%, mas a gente consegue barrar boa parte das ofensivas, seja ela direcionada, seja ela não direcionada. Ataques que são direcionados de alvos, de atacantes com muito recurso, por exemplo, se defender de governo, o Daniel citou o caso do Pegasus. Esse tipo de caso é extremamente complexo de se defender. E, no geral, no dia a dia, não é contra isso que a gente está lutando. Tem casos muito específicos que a gente vai entender aqui como que a gente vai identificar essa situação, isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que é um alvo um pouco mais... que chama mais atenção, né? Imagino que haja mais interesse em hackear a Mônica Bergamo, em hackear o William Bonner do que me hackear. Então, são pessoas que trabalham com um nível um pouco mais alto, com informações mais privilegiadas, que despertam um nível maior de interesse de atacante. Então, aí você tem que avaliar caso a caso. E aí tem uma questão prática também, né? Mas vamos pensar primeiro nas principais ameaças. Quando a gente pensa em hacking, a gente pensa naquele maluco que a gente vê no filme, no computador, ali digitando coisas loucamente e tal. A gente pensa em vírus, a gente pensa nas tais das backdoors, né, que são aquelas formas de acessar um sistema que não seja a forma prevista pelo usuário, né? Então, para você acessar o seu celular, você vai normalmente abrir o celular e digitar a senha. Mas por meio de uma backdoor, que é uma porta dos fundos, talvez consigam acessar de uma outra forma, que é aquele software espião que eu citei antes, ou alguma outra forma que talvez uma CIA teria acesso, né? um órgão governamental. Mas tem muitos outros ataques além disso. Então, a gente pensar em engenharia social, que nada mais é que ludibriar a pessoa. É um nome bonito para que entra o phishing, que são aqueles e-mails falsos que a gente recebe o tempo inteiro, tentando se passar por banco, tentando, né, roubar alguma informação sua. Papagaio de pirata, que é aquele maluco que você está mexendo no celular, a pessoa está ali do lado com o pescoção, sabe? Tudo isso entra como forma de hacking. A gente tem que pensar nesse ataque. Ataque legal, que é você entrar com uma ordem judicial para conseguir talvez o computador de um jornalista. A gente tem histórico disso, né? A gente tem bastante histórico no Brasil também de grampo telefônico, que hoje a realidade mudou um pouco, porque a forma que a gente usa a telefonia mudou, né? A gente não tanto liga de fato. Quando faz ligação, muitas vezes é por WhatsApp, sistemas criptografados que ajudam nesse sentido. Mas furto, quem está em grandes cidades, principalmente, é muito mais exposto a esse tipo de coisa. Você está andando com o seu celular na rua, alguém leva, e aí? A gente tem visto muito caso da pessoa pedir iFood, coisas assim, né? Aqui em São Paulo. Mas da mesma forma que ela pode entrar e pedir um iFood ou alguma
ter acesso ao seu banco, ela tem acesso também às suas fontes, às suas conversas, né, no celular. Então, você tem que prever isso também. E algo que virou extremamente comum, infelizmente, principalmente de 2018 para cá, são as campanhas online, o assédio online, os casos de doxing. Doxing, o que é? Quando eles pegam aquele monte de informações que tem sobre você ou sobre uma pessoa na internet e joga tudo num bolo só. Então tá aqui CPF, endereço, blá, 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 blá. Pega todos os seus dados na internet e joga como uma forma de tentar te intimidar. Então, tudo isso entra, né, no nosso escopo de ameaças e coisa que a gente consegue, talvez, fazer alguma coisa para mitigar. Nunca vamos conseguir resolver tudo, mas a gente consegue diminuir bastante a nossa exposição. E pensando em defesa, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não é grátis. Assim como a defesa física não é grátis. O custo, muitas vezes, não é financeiro, é um custo de conveniência. Tem coisas que eu vou explicar aqui que vocês vão olhar e falar, putz, que pé no saco ter que fazer isso, né? Mó chato. Mas, cara, assim, se você for parar para pensar, é um troço meio chato, desde você sair de casa, trancar a porta e ter que andar o dia inteiro com uma chave, entendeu? Agora, você pensa em você não fazendo isso? Não, mas tem um custo de conveniência ali. Chega um momento que você está tão habituado a fazer aquilo da forma mais segura, que beleza, né? É até estranho você pensar em sair de casa e deixar a porta destrancada. Você vai se sentir mal com isso. Então, causa uma estranheza no começo, mas com o tempo a gente vai vai se habituando e tem também essa sensação de um pouco mais de segurança que é boa. Então, você tem esse bônus também. Abordagem do castelo. Bom, não é porque eu estou saindo de casa trancando a porta que eu vou deixar a janela aberta. São coisas complementares, né? A abordagem do castelo tem esse nome porque quando você faz a defesa, você pensa num castelo medieval. Você tem uma linha de guardas ali, mas isso não anula o fato de você ter, sei lá, um rio cheio de crocodilo em volta, você vai ter uma parede, você vai ter uma rota de escape. Então, o fato de você ter um não anula o outro. Não é porque você está usando um antivírus que você vai poder vacilar e ter senha ruim. Então, você vai ter... São todas estratégias complementares. E agora, um conceito que a gente tem que ter também, na hora de pensar a defesa, são o tipo de dado que a gente está tentando defender. Os dados eles podem estar parados ou em trânsito. O que é isso? Eles podem estar salvos no meu computador, tá tudo aqui guardado, as mensagens do meu celular, ou então eles podem estar indo do meu telefone para o telefone de alguém, ou indo do meu computador para o computador de alguém. São dois momentos para a gente pensar. Então, se alguém tiver acesso ao meu computador físico, ele vai ter acesso a muitos dados que estão ali dentro, né? Então, quando a gente pensa em criptografia, que é uma palavra que aparece bastante, a criptografia de ponta a ponta, em WhatsApps da vida, por exemplo, são coisas que protegem os dados enquanto eles estão em trânsito. Mas se alguém tem acesso físico ao seu WhatsApp, ela obviamente tem acesso às suas mensagens. Então, são dois momentos que a gente tem que pensar nessa defesa aí. Bom, para a gente não ficar louco, né? Tem dois momentos que a gente vai ter que pensar. Primeiro, a nossa defesa básica do dia a dia, que a gente vai dar uma olhadinha mais para frente, e uma defesa que a gente tem que fazer caso a caso. Porque não dá para a gente também pensar que vai ser razoável, que vamos tomar todas as medidas de defesa necessárias o tempo inteiro, porque realmente não é prático. Assim, você usar um navegador extremamente seguro, você se comunicar para as pessoas por apps extremamente seguros, por meios totalmente seguros, não. Na prática, no dia a dia, você vai usar o WhatsApp, você vai falar com as pessoas por ali, que não é o app supra-sumo de segurança. Mas convém a gente fazer essa análise pensando caso a caso. Quando a gente está trabalhando em alguma reportagem, trabalhando em algum material, principalmente os materiais mais sensíveis. Então, você vai pensar, o que você não quer que as outras pessoas saibam? Primeira pergunta, né? Não quero que saibam quem que é minha fonte, essa é a fonte sigilosa que eu quero proteger, ou, sei lá, o documento também que essa pessoa está me vazando, isso é importante eu proteger. A partir daí você começa a traçar a sua estratégia. E por que alguém quer saber? Não sei, é um órgão governamental, vão querer fazer uma caça às bruxas para saber quem que está me vazando coisa. Quem que vai querer saber fazer isso? A partir do momento que você sabe quem que vai fazer isso, você consegue começar a traçar, como é que essa pessoa vai tentar descobrir isso?
Talvez fazer uma auditoria interna. Então, se é uma pessoa do governo que está me vazando dados, talvez seja prudente essa pessoa não se comunicar comigo usando as redes internas do próprio governo. Então, vai num café vazar esses dados. Vai, sabe, esse tipo de cuidado. Agora, novamente, não dá para você fazer isso o tempo inteiro. Você tem que pensar caso a caso. E aí, o que acontece se o atacante vencer, né? Você identificou quem que é, o que essa pessoa pode querer, e aí, se ela descobre quem que é a sua fonte? Bom, se a sua fonte é alguém que você vai citar diretamente na matéria, meio que daí, né? Se a pessoa descobrir, não faz muito sentido. Se a resposta para essa última pergunta for nada, não faz muito sentido você ter todos os cuidados. Agora, não, essa pessoa pode correr um risco de vida se for descoberta. Então, aí você consegue, aí você vai dosar a sua estratégia de defesa, né? Ô, Rafael, Oi. uma dúvida. Ali no slide anterior, quando você fala de atacantes, você citou, por exemplo, pessoas de órgãos de governo que fazem auditorias internas. Tem mais alguma categoria, digamos assim, que a gente pode pensar, às vezes até do setor privado? Pode ser, assim, pensando, por exemplo, você está com algum documento interno de uma empresa, pode ter uma empresa concorrente indo atrás, a gente tem casos disso no exterior, por exemplo. Ou mesmo um troll, um hacker que está ali só pela zoeira. A gente vê casos de gente que invadiu redes sociais de grandes veículos, sabe? Só para postar zoeira mesmo. Que entra também nesses casos de assédio, de ataque online, né? Todo ataque ele tem um objetivo. Então, você entender o que é esse objetivo vai ajudar você também a entender qual que vai ser o caminho desse ataque. E aí vai diferenciar quem que vai ser o seu atacante também, né? Uma coisa que, enfim, já dá para a gente adiantar também é pensar, o nosso atacante, ele nunca vai ganhar ponto por usar o caminho mais complicado. Ele vai sempre tentar cumprir o objetivo dele da forma mais simples possível. Por isso que estratégias básicas de defesa muitas vezes funcionam. Você consegue estancar ali todos os caminhos mais simples, mas normalmente vão ser, quando a gente fala de auditoria interna, né, não é só também governo, próprias empresas mesmo que vazam dados, coisas assim. Isso pensando, claro, no sigilo de fonte, né? Quando a gente pensa na segurança do próprio jornalista, aí os atacantes variam mesmo, que vão desde... ultimamente a gente tem visto, né, novamente entra a figura do governo, né, que tem muitos ataques de pessoas ligadas principalmente ao governo federal, que estão promovendo campanhas de assédio contra jornalistas e ataques dessa ordem. Mas também aí entram também os casos de espionagem, casos mais complexos, né? Então, aí é uma miríade mesmo de possíveis atacantes, desde o moleque que não tem nada para fazer até alguém de alto escalão de algum governo, que também não necessariamente o brasileiro, né? É uma coisa que é importante a gente pensar que quando você está online, você está sujeito a ataque de qualquer lugar, qualquer nível de sofisticação, né? Veja esse caso do Pegasus, que o uso foi contra a gente no México, né? Apesar de ser um software de um grupo israelense, né? Então, inclusive, a prática é essa, né? A prática comum é essa, de vir de várias frentes. Na hora de mapear esses adversários, acho que entra nesse ponto de agora que, assim, o mais óbvio interessado é o assunto. Se você está fazendo uma matéria de denúncia sobre alguém, o interessado que vai tentar te barrar, descobrir o que você está fazendo de alguma forma, é o assunto da matéria. Então, é um ponto de começo, né? Um ponto de partida ali. Pensando ali na proteção, né, alguns requisitos básicos de proteção, esse é o tipo de coisa, quando eu coloco como proteção básica, que é o que serve para todo mundo, todo o tempo, no dia a dia, assim. Que vai te ajudar contra esses ataques mais simples, que são de nível técnico mais baixo,
que é o que a gente lida no grosso, no dia a dia, que são tantos ataques minimamente direcionados a você, que sejam essas tentativas de doxing, assédio online, quanto os ataques que vão de tiro de espingarda totalmente difuso para tentar pegar quem é que está minimamente vulnerável por aí. Começo, manter tudo atualizado. Então, aquela atualização do Windows que está apitando ali o teu celular, os aplicativos, a gente pensa em atualização muitas vezes para trazer funcionalidade ou trazer, né, alguma mudança, alguma coisinha assim, mas o principal motivo para uma atualização de software existir é estancar falhas de segurança. Então, esse print que a gente vê aí é o WannaCry de 2016, 17, agora me falha a data, que foi um malware que pegou, bom, tá na tela, é 2017, que foi um malware que pegou boa parte do mundo, né, enfim, se espalhou por vários computadores, travou o sistema de saúde, que é uma ameaça do tipo ransomware, que é uma que está crescendo muito no planeta hoje. Que basicamente entra no seu computador, se espalha, criptografa todos os seus dados, você deixa de ter acesso à informação que tem ali e ela te cobra um resgate para liberar. É um sequestro virtual. Por que o WannaCry foi possível? Ele se aproveitava de uma falha do Windows XP, que é de 2002. A gente está falando de um negócio que rolou em 2017. Por que foi possível? Porque as pessoas não atualizaram. Estavam usando um sistema que já não tinha mais suporte pela Microsoft, já havia uns anos. Aquela falha foi descoberta, foi explorada, enfim, foi inclusive uma falha descoberta pelo governo americano, já tinha sido amplamente divulgada, todo mundo sabia que ela existia. Hackers foram lá, se aproveitaram dela. Agora, se todo mundo tivesse com o sistema minimamente atualizado, seria absolutamente inócuo. Não teria o que fazer nesse caso. Esse negócio estranho é um exemplo de boa senha. Essa é a minha senha do Face. Isso é uma senha que um gerador de senha cria, né? Eu não teria criatividade para fazer um negócio desse, talvez batendo a cabeça contra o teclado, alguma coisa assim. Muito menos memória para decorar isso em um negócio desse para cada serviço que eu tenho. Qual que é a graça de você usar um negócio desse? Você teria no começo, né, o processo de você descobrir uma senha. Você ir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 para uma senha dessas é você elevar o tempo que alguém levaria para descobrir a sua senha de alguns segundos para alguns milhões de anos. Porque isso, para você descobrir isso, você precisa de um sistema de computador que vai ficar tentando sequências aleatórias de caracteres até descobrir isso. Um ataque chamado de força bruta, né? Você vai chutando até que o momento você descobre. Então pensa a quantidade de combinações, né? Nesse caso, vai ser o número de caracteres elevado do 155ª potência. Assim. Então, aliás, 255 elevado ao número de caracteres. Assim, é muito número. Uma coisa gigantesca. 255 porque cada letra tem 255 opções, tá? São 255 caracteres que existem no computador. Aí aqui algumas sugestões de sistemas de gerenciamento de senha. O que é isso? É um aplicativo que você vai instalar no seu celular, no seu computador, enfim. E ele vai ficar criando senhas para você, para cada serviço. E ele vai armazenar essas senhas também. Então você não precisa decorar e você não precisa ter a criatividade para criar. Aqui tem 4 sugestões primárias, que são o OnePassword. OnePassword tem um programa para jornalistas. No documento que eu vou colocar no final tem o link para tudo isso. Que aí ele é de graça para jornalistas, você tem que preencher um pequeno cadastro ali. Da Kaspersky, que é uma empresa russa de cibersegurança, dos que eu pesquisei, pagos, ele era o mais barato no Brasil. O Bitwarden, que ele tem uma versão gratuita também com bastantes funcionalidades, bastante útil. E o KeePass, que ele é um pouquinho mais difícil de usar, mas eu sempre gosto de citar ele porque ele é totalmente livre. Mas, enfim, para o jornalista, no geral, eu tendo a indicar os 3 primeiros.
Além deles, tem os próprios browsers, né, seu Google Chrome, o Microsoft Edge, antigo Internet Explorer, Firefox, blá, 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 Safari. Todos eles hoje têm uma funcionalidade de gerar e armazenar senha, né? Mas funciona, mas qual que é o problema? A sua senha fica salva no próprio browser ou na sua conta do Google, na sua conta da Apple. Muitas vezes é um pouquinho mais difícil de você usar elas fora do browser. Então, se você usa o Google Chrome e o Microsoft Edge, por exemplo, no seu computador com Windows, e as suas senhas estão salvas no sistema do Chrome, ou você vai ter que deixá-las duplicadas, 2 lugares, salvo, que pode ser um problema, porque aí você está duplamente vulnerável, né? Caso alguém tenha acesso às suas senhas. E tem a questão da conveniência se você deixar num lugar só, você tem que ficar entrando num e copiando. Os aplicativos, eles já são pensados nisso. E o LastPass, que por muito tempo foi o campeão de recomendações, foi vendido para uma outra empresa, não tem muito tempo, e as coisas, o funcionamento dele ainda está meio estranho. Está tendo uma adaptação nessa troca de empresa, algumas funcionalidades que antes eram gratuitas agora passaram a ser pagas, não está muito claro como é que vai operar ainda, então recomendo, mas com o pé atrás, assim. A partir do momento que você passa a usar um gerenciador de senhas, uma coisa que você vai ter que fazer é criar uma ótima senha para o seu gerenciador, porque sim, a partir do momento que alguém tiver acesso ao seu gerenciador de senha, vai ter acesso a todas as suas senhas, então a gente não quer isso. Então aí sim, você vai ter que pensar em criar um padrão tipo esse na sua cabeça e trocar periodicamente. Talvez criar um protocolo, alguma coisa assim, juntar a letra de vários lugares e criar alguma coisa minimamente aleatória ali, esquisita, que não envolva palavras do dicionário ou sequências de números, né? Que envolva caracteres especiais, por exemplo, ele tem um cifrão, ponto de exclamação, maiúsculo e minúsculo, vai ter que fazer uma senha bem forte para o seu gerenciador, e você vai ter que entrar nos seus serviços, né, no seu e-mail, nas suas redes sociais, e trocar as senhas um por um, porque o gerenciador ele gera a senha para você, mas ele não troca as senhas. Então você vai ter que entrar lá, criar uma senha nova e trocar. Existe uma ordem de serviços para priorizar e tal naquele documento que eu vou passar para vocês no final. Então, para você não ficar, né, loucamente, tipo, nossa, onde que eu tenho que trocar, onde que eu vou agora? Então, não, tem, primeiro e-mail, depois você troca de senha de tal lugar, alguns para você priorizar ali. E aí tem a autenticação de 2 fatores, ou autenticação de múltiplas etapas, ou qualquer combinação que você conseguir fazer dessas palavras ali. Que nada mais é um sistema que exige um token além da sua senha na hora de entrar num serviço. Isso está disponível no WhatsApp, isso está disponível nos seus serviços de e-mail, quase tudo. Essa tela ali do lado é o Google Authenticator, que é o sistema do Google, que você, basicamente, você instala um aplicativo no seu celular, e quando você vai tentar entrar no seu Twitter, no seu Instagram, ou qualquer coisa, além da sua senha, ele vai te exigir esse código, que ele vai sendo gerado a cada poucos segundos. Igual ao sistema de token do banco. Né? Tem várias formas de autenticação de 2 fatores. Eu recomendo usar o aplicativo, porque ela é prática e mais segura do que você usar SMS. Por que não SMS? SMS tem 1000 vulnerabilidades. É muito fácil interceptar SMS, ou alguém roubar clonar o seu número. A partir do momento que alguém clona o seu número, tem acesso aos SMS de confirmação e pode ter acesso às suas contas. Ele é muito mais vulnerável. SMS não é criptografado, então uma pessoa que tenha o acesso no meio do caminho ao seu dado de SMS, ela vai ter esse número. Então, dá preferência para os aplicativos. E desses 3 aplicativos que eu cito, que são os 3 principais mais usados, eu gosto de recomendar o Authy, que ele tem a vantagem de funcionar em vários dispositivos ao mesmo tempo. Tanto o Google Authenticator quanto o Microsoft Authenticator, eles funcionam só no seu celular. Se alguém rouba seu celular, é uma dor de cabeça do caramba para você recuperar esses dados depois. Então, dessas 3 opções, melhor o Authy. Novamente, no guia em texto ali vai ter todas as indicações de onde ir, de onde pegar, enfim, onde que está esses negócios. Mas daqui é importante lembrar, ativa 2FA em tudo e usa um desses aplicativos, prefiro esses aplicativos.
E aí, alguns outros cuidados básicos para a gente ter no nosso dia a dia, que esses 4 primeiros eu gosto de resumir como bom senso. Você viu um link, você viu um código QR que você não sabe de onde veio, você achou um pendrive, pegou alguma coisa assim, não sai espetando o pendrive, não sai clicando em coisa, para e olha 2 vezes, pensa 2 vezes, né? Código QR é uma coisa que existem vulnerabilidades muito fáceis de serem exploradas com código QR, sem muito conhecimento técnico. Já teve caso de uma empresa que estava distribuindo panfleto, então uma grande empresa distribuindo panfleto com um código QR né, físico ali, só que a pessoa tinha feito errado, a pessoa que imprimiu o negócio, e alguém se aproveitou e criou, em vez de direcionar para o site da empresa, estava direcionando para um site nada a ver, sabe, um site com spam. Então, assim, para e olha e pensa, talvez seja conveniente, mas pensa bem na fonte. Não passar o código, aquele código que a gente recebe sempre de confirmação mesmo, que é um 2FA do WhatsApp, né, que é o mais comum, que é o vetor, né, de muitos ataques. Então, assim, é bom senso. Você parar, respira e olha e não sai clicando fazendo tudo. Instala antivírus. O nome antivírus hoje é inadequado, mantém-se esse nome por uma questão histórica, mas hoje os softwares que a gente chama de antivírus, eles não protegem só contra vírus. Hoje eles são uma suíte de defesa digital muito mais ampla. Tem uns que protegem até contra fake news, assim, né? Escaneiam e veem que algum conteúdo é falso, emitem um alerta, ou ataque de phishing, coisas assim. É um pouco mais complexo que isso. Então, você consegue usar também no seu celular, deve usar também no seu celular, até porque hoje os ataques eles estão migrando do computador para o celular. Então, é importantíssimo. E o HTTPS, que é aquele cadeadinho quando você está acessando um site, que ele indica que tem uma certa segurança, que tem uma camada de criptografia no site que você está acessando. O que significa? Quando não tem isso, não tem esse cadeadinho, site HTTP, blá, 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 qualquer pessoa que conseguir interceptar sua comunicação tem acesso aos dados que passaram ali no meio. Então, se você digitou uma senha, vai ter acesso direto à sua senha. Se você colocou seu cartão de crédito, vai ter acesso ao seu cartão de crédito. Então, primeiro, via de regra, evitar acesso ao site se não tem HTTPS e de forma alguma, por mais às vezes tem que acessar, enfim, não está trafegando informação sensível ali, mas de forma alguma digitar qualquer dado minimamente sensível em site que não tem HTTPS. E algumas práticas também para o dia a dia, pensando nesses ataques de assédio online, né? Uma coisa que a gente pode fazer é um autodoxing. Então, se a prática do doxing é você juntar todas as informações que tem de uma pessoa na internet e cuspir tudo num lugar só, a gente pode se prevenir disso fazendo isso nós mesmos. Então, eu vou me googlar de todas as formas possíveis. No guia eu citei algumas dicas de como você fazer esse Google de forma um pouco mais eficiente, usando operadores de busca e tal. Você buscar aqui que tem dados seus na internet e tentar remover de alguma forma. Você vê algum site que tem dados seus expostos, você entrar em contato, tentar derrubar aquilo, ou no mínimo, você conseguir se precaver de ataques que podem acontecer. Você sabe que aquilo está ali, você sabe que aquilo está exposto. Mesma coisa você buscar redes sociais antigas. Tem um site que eu vou citar ali no documento também. Sabe aquele MySpace que você criou em 2009? Que você esqueceu, mas talvez esteja lá ainda? Aquela conta no Last FM que está lá para trás? Que talvez tenha algum dado pessoal seu, alguma coisa assim. O Daniel lembrou do Last FM, vai procurar o dele. É difícil a gente lembrar. Nesse site você consegue colocar os nomes de usuário que você costuma usar ou costumava usar e ver onde que tem alguém usando esse nome de usuário. Pode ser que seja uma conta antiga sua que vale a pena você ir lá desativar. Quando você entrar nesses sites, nesses sistemas, para você tentar tirar seus dados, muitos deles vão pedir algum dado seu para confirmar que você é você, que é a própria pessoa que está tentando remover aquela informação, sabe? Via de regra, vamos procurar não passar algum dado que não seja o dado que ele já tem. Por exemplo, se eles têm algum dado de endereço seu, não passa seu endereço atualizado, passa o endereço que ele já tem lá na base, que você já viu. Esse tipo de cuidado.
certo? Não dá mais informações para ele. E depois de feito isso, é importante a gente monitorar, porque esses dados eles voltam a circular. Então, é um processo que a gente faz a cada 3, 4 meses. Dá para colocar aqueles Google Alertas com o nosso nome, com os nossos dados. Toda vez que o Google encontrar um dado nosso, a gente vai receber um e-mail falando, tipo, tem uma menção aqui a Rafael Hernandes em tal lugar. Dá uma olhada lá. Não, beleza, é um texto que eu publiquei na Folha, tá tudo certo. Ou não, aqui é né? É sei lá, uma plataforma de busca de pessoas, tá meu CPF aqui, caramba, vamos atrás de derrubar isso. Então, é um processo que o atacante faria, você tentar fazer e se antecipar. E aí, pensando, quando a gente quiser dar um passo além, criptografia de discos, no site do Privacidade para Jornalistas tem um tutorial explicando como fazer isso no Windows. Nos celulares, no geral, nas configurações, tanto Android quanto iPhone, vai ter uma opção de criptografar, ou criptografia de discos, esse nome varia de sistema para sistema, mas tem algo nesse sentido. Não vai ser muito difícil de você achar no Google como criptografar. Qual que é o lado bom disso? Se alguém acessar o seu dispositivo fisicamente, por exemplo, uma ordem judicial que alguém apreenda o seu celular e a justiça vai tentar pegar as informações dali, eles estando criptografados, eles não conseguem simplesmente espetar o seu celular no computador e baixar os dados e ler tudo. Ou então pegar o seu HD do seu computador e ler tudo que está ali dentro. Ele vai precisar desbloquear aquilo de alguma forma. No mínimo, você ganha alguns dias para você tentar reverter essa decisão na justiça. Apagar arquivos corretamente. Tem softwares como o CCleaner que ajudam a gente a apagar. Porque quando a gente apaga um dado no computador ou no celular, a gente não está, de fato, apagando essa informação. O que a gente está fazendo é informar o sistema que, o lugar que essa informação está escrita, que esse dado aqui está salvo, mais para frente, se você precisar, você pode escrever alguma coisa em cima. Mas existem formas de você recuperar. Pode ser que, por um acaso, algo seja escrito logo na sequência, pode ser em cima logo na sequência, aí não tem como recuperar. Pode ser que, passados 2 anos, aquela informação esteja gravada ali ainda. Então, existem formas mais seguras de apagar dados. Então, é importante aí lembrar, quando a gente apaga alguma coisa, não necessariamente a gente está realmente apagando aquilo. VPN, né, que agora ficou famoso com a pandemia, a galera trabalhando remoto. O que é a VPN e os serviços de VPN, além de você acessar a rede da empresa, né? São sistemas que permitem você ter uma comunicação criptografada, porque como que funciona normalmente a comunicação na internet? Você está acessando um site, seu computador manda um sinal que vai até o servidor ou o computador que está salvo o site, e a informação do site volta para você, fica essa troca. Com a VPN, você cria uma pessoa no meio do caminho, via de regra, uma empresa idônea, quando você contrata um grande serviço, que vai ter essa comunicação toda criptografada. Então, em vez de você se comunicar direto com o site, você se comunica com o seu serviço de VPN e o seu serviço se comunica com esse site. Isso é particularmente útil quando a gente está usando o Wi-Fi compartilhado, o Wi-Fi público. Então, se você está ficando num hotel, não convém você se comunicar diretamente pelo hotel, pelo Wi-Fi do hotel, porque qualquer pessoa naquela mesma rede pode talvez interceptar a sua comunicação. O uso de uma VPN garante que esse dado pelo menos está criptografado. Compartimentalização, que é uma coisa um pouco mais operacional, que basicamente você está trabalhando com dado sensível, com informação sensível, não deixa tudo salvo no mesmo lugar, não deixa tudo guardado no mesmo lugar, porque se alguém tiver acesso àquele lugar, vai ter acesso a todos os dados, toda a informação. Então, salva um pouco no Drive, salva um pouco no outro, salva um pouco localmente, deixa um pouco aqui, um pouco acolá, mesmo pensando em pessoas também. Talvez você está trabalhando com várias pessoas e não haja necessidade de todos saberem todas as etapas do processo. Talvez tenha alguma pessoa para coordenar ali, mas você direcionar isso, você diminui a chance, né, de ter de vulnerabilidade. E o cuidado com os metadados. Toda vez que tem essa comunicação que eu citei na internet, pelo Marco Civil da Internet no Brasil, as operadoras de telefonia são obrigadas a guardar os dados de como essa comunicação ocorreu, do que ocorreu, por 1 ano, pelo menos. Não vai ter necessariamente o dado que você enviou ou recebeu. Então, ou você mandou uma mensagem no WhatsApp, não tem informação a mensagem em si, mas tem a informação de que
número tal, disparou alguma coisa para o outro número tal, tal hora de tal dia. Tantos kbytes, umas coisas assim. Então, talvez isso, mesmo que não tenha acesso ao conteúdo da mensagem, até porque é criptografado, mas é o suficiente para indicar que fulano falou com ciclano. E aí, isso por si só pode ser um problema. E aí que entra aquela questão que eu comentei mais anteriormente, de você analisar caso a caso quando que convém você pensar em defesas para isso. Você não precisa saber como que você vai usar aquela forma mais complexa de defesa. Você precisa saber que ela existe e que talvez em algum caso você vai precisar. Identificando esse caso, aí você vai atrás e vê como é que você vai fazer. Então, por conta disso, desses metadados, a gente tem que ter noção que o WhatsApp não é exatamente seguro, ele não esconde que você falou com tal pessoa. Então, se o simples fato da comunicação ter existido pode comprometer alguém, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Um pouco mais seguros que o WhatsApp, temos as opções de Signal e Threema. O Threema um pouquinho mais, ele é pago, funciona de forma parecida com o WhatsApp. Tem a inconveniência de você ter que convencer a sua fonte a usar também. Enfim, qual que é a vantagem dele para o WhatsApp? Ele não usa número de telefone como forma de acesso. O número de telefone, principalmente no Brasil, ele é extremamente vulnerável. Tem muito caso de gente que rouba, que clona número. Se ele clona o seu número de WhatsApp e você não está usando o 2FA, ele tem acesso ao seu WhatsApp e pode impersonar você. Telegram é a mesma coisa. O Signal, ele também usa o número de telefone, então ele é vulnerável nesse ponto, mas ele tem alguns protocolos de segurança um pouquinho mais avançados e transparentes que o WhatsApp, então ele ganha nesse ponto, e o Threema ganha no ponto de não ter também o número de telefone. Todos esses também deixam metadados, eles não escondem que A falou com B. E o PGP não é o suprassumo de segurança, é um sistema de criptografia para e-mail. E-mail é extremamente inseguro, as mensagens de e-mail que a gente manda no dia a dia não são criptografadas, qualquer pessoa que conseguir interceptar vai conseguir ler tudo, então nada recomendável para troca de conversas sensíveis. Né? O PGP ajuda pelo menos a criptografar. No Privacidade tem tutoriais de como usar essa tecnologia. E aí, para os casos... Oi? Desculpa te interromper. Você prefere a gente deixar as perguntas tudo para o final ou vou trazer? Acho que esse é o último ou penúltimo. Tá, beleza. Aqui só uma listinha só para listar mesmo e passar bem rapidamente por cima, para os casos extremamente tretas, só para saberem aquelas coisas que a gente tem que saber que existe, mas que não vamos ter que usar no dia a dia. Então não precisa saber como que usa e tal, mas que está ali para, em alguns casos, a gente pensar em usar. O Sync, ele é um sistema estilo o Google Drive, só que ele usa um negócio chamado protocolo de conhecimento zero. Você armazena um arquivo ali e a empresa que está armazenando a Sync, ela não sabe o que você está armazenando. Então, ela não tem como passar essa informação. Ela não sabe se é um vídeo ou enfim, não tem acesso nenhum ao conteúdo. Máquina virtual, que é um sistema que você cria um computador dentro do seu computador, um computador virtual. Às vezes você quer abrir um documento, mas você tem medo de estar com vírus naquele documento, assim, você não tem muita certeza. Convém você abrir numa máquina virtual. Aí você abre lá se está tudo seguro, se está tudo ok, beleza. Se dá problema, você só exclui a máquina virtual e beleza. Secure Drop e Global Leaks, que são sistemas que algumas redações usam para receber documentos de forma sigilosa. Para esses, vocês vão ter que pedir ajuda do departamento de TI para implementar. Tor, que é uma lógica minimamente parecida com a da VPN, mas se na VPN a gente estava fazendo uma comunicação, sai do nosso computador, passa pela VPN e vai para o destinatário, o Tor, ele cria todo um emaranhado, sai do nosso computador, vai para A, para B, para C, cria um bolo antes de chegar no final, o que torna muito difícil saber que A falou com B. Então, ele ajuda na proteção de metadados. É uma outra forma de navegar na internet, desconectar a internet. Tails e Cubes, que são sistemas Linux, que são criados pensando em maior segurança. O Tails ele já é feito
pensando em usar o Tor, pensando bastante em privacidade. Ele já vem com o Tor pronto, então se precisar de uma forma fácil de usar o Tor, o Tails pode ser uma solução. E aí Ricochet, Onion Share e Semaphore são sistemas para comunicação que usam a rede Tor por padrão. Então, se você quer conversar com alguém e não quer deixar metadados, ou metadados que não sejam facilmente lidos, usa-se Ricochet, Onion Share e Semaphore. Ou seja, o Treta já é um nível intermediário avançado. Para avançado, dizer, isso. né? Tá. E aí, é importante sempre traçar um plano de defesa, que é responder uma série de perguntas para cada caso que você vai trabalhar. Então, além daquelas 4 iniciais da análise de ameaças, você pensar em quem está pensando em te atacar, quem são os potenciais atacantes, aí o plano de defesa entra em como você vai operacionalizar aquilo, que são uma série de perguntas que não vou entrar nelas agora, mas que estão também no documento que está nesse bit.ly. Cuidado com o C e o J em caixa alta. Esse documento é uma versão inicial de 2 documentos que eu vou lançar nos próximos dias, mas que já tem boa parte do conteúdo ali, vão ser expandidos, vão crescer. Então, se me acompanhar nas redes sociais, vão ficar sabendo também. Nas próximas semanas, devo lançar 2 versões um pouco mais complexas, mais completas, com esses procedimentos básicos. Uma pensando em como se prevenir e outra pensando, meu Deus, roubaram minhas contas, o que eu faço? Prevenção, e aí depois, né? Isso, lembrando que prevenção sempre muito mais importante. Maravilha. Bom, Rafa, a gente tem 2 perguntas aqui. A primeira é do Robson Silva. Ele pergunta o seguinte: sempre que criptografar tudo é uma saída para aumentar a privacidade? E outra, não usar chats organizacionais, como Skype e Hangouts, em conversas privadas, ajuda a proteger a fonte? Então, criptografia, sim. A gente tem que ter noção que existem diferentes formas e níveis de criptografia. Não vou entrar em tanta tecnicalidade agora, mas tem algumas que são mais robustas do que outras, né? É sempre importante usar sistemas que estão de fato atualizados, que têm essa preocupação, mesmo aplicativos, coisas assim, porque com o passar do tempo, algo que era seguro até, sei lá, 2015, talvez hoje já não seja mais, né? Porque a criptografia é uma forma de você embaralhar o conteúdo. Só que existe uma chave, existe uma forma de você quebrar e voltar ao conteúdo. Quando isso é descoberto, a criptografia deixa de ser eficiente. E o uso de Skype, Hangout, WhatsApp, enfim. Tem alguns desses aplicativos que não são criptografados. Então, aí é extremamente vulnerável, mas talvez seja impossível pensar em não usar em alguns contextos. Então, mas tem que ter essa noção que eu estou falando de um ambiente que é bastante vulnerável. Então, tomar cuidado com o que fala, né? A partir do momento que você tem um certo nível de criptografia, que é o caso do WhatsApp, que tem uma criptografia que é, enfim, padrão mundial, que é a mesma usada em outros aplicativos, entre eles o Signal. Então, você consegue ficar um pouco mais seguro em relação à troca de conteúdo. Agora, novamente, você não esconde o fato de você estar falando com uma pessoa. Então, digamos que seja um assessor com que você fale todos os dias, o fato daquela comunicação estar ocorrendo provavelmente não vai levantar suspeita, porque você fala ali diariamente, enfim. Mas é uma pessoa com quem você nunca fala e ela vai passar um arquivo gigantesco. É o tipo de coisa que, quando você vai olhar os metadados, você vai olhar a informação que ficou gravada ali, pode chamar a atenção. Agora, é utópico a gente pensar que vamos abandonar o WhatsApp, que vamos deixar de falar por aí. Não, vai rolar, mas assim, importantíssimo a gente estar ciente dos riscos e tomar aqueles cuidados básicos para tentar mitigar a ameaça, né? Vai uma de caso troca. a caso, julgando o conteúdo da conversa, eu imagino. O conteúdo Sim, que senão você vai viver numa paranoia também, ninguém quer colocar, né, o papel alumínio na cabeça, sair tipo aliens, não é assim também. Maravilha. A outra que a gente recebeu aqui, do Adriano Oliveira,
Ele pergunta exatamente dos antivírus, quais você recomenda e quais são os planos mais acessíveis. Acho que até pensando no celular, se de repente você souber alguma recomendação. Não, até bom ele ter perguntado isso. Como eu cubro essa área, eu prefiro não citar marcas diretamente, mas apesar de ter citado uma lá atrás, mas ali era realmente falta de opção mesmo. Antivírus, principalmente no celular e principalmente para Android, tem muita falcatrua na loja. Então tem que tomar um certo cuidado. Mas, no geral, questão de preço, são muito, muito semelhantes de um para outro, não varia muito. No geral, compensa você comprar alguns pacotes que são multidispositivos. Aí você já compra um plano anual para o seu computador, celular e tablet, sei lá, normalmente são 3 ou 5 dispositivos. E compensa, muitas vezes, você dar uma olhada em lojas do varejo e procurar aquelas caixinhas que vem, tipo, com códigozinho, sabe? Você vê, sei lá, tá saindo no caixa, tem umas dessas de antivírus também, que muitas vezes é mais barato do que você comprar direto no site dos antivírus. Mas para evitar essas falcatruas, fica naquelas marcas que todo mundo conhece de antivírus desde que começou essa onda em computador, sabe? No geral, desempenho deles não muda muita coisa, pelo menos pensando no usuário comum. Vai ter, todo ano tem uns 2 ou 3 que se destacam quando são feitas análises, mas são todas, as grandes marcas estão sempre todas meio ali. E aí, e é uma coisa que também vale a pena pagar. Muitos deles têm versões gratuitas e tal, mas a versão paga normalmente não é uma coisa exatamente inacessível, assim. Estamos falando coisa de cento e poucos reais por ano, R$ 10 por mês. Às vezes pega uma promoção, fica até menos. Então, vale a pena pagar, assim. É isso, eu tenho uma licença aqui que eu uso no meu tablet, 2021 eu tenho um tablet, no meu computador e no meu celular. Comprei para os três de uma vez e tá aí. Ele mandou mais uma, o Adriano aqui, já na sequência, para desculpa, alguma opção viável de criptografar notebook com Windows 10 Home. Ele pede essa sugestão. Tem o... Putz. Que é o que vem com os Windows pagos, mais caros, né? Que ele é super funcional. Não é tão barato, mas sim. E, nossa, eu tô até procurando aqui, que eu tava com um papelzinho anotado de um que eu testei esses dias, que é open source, eu não vou lembrar agora, mas se quiser me mandar um alô em alguma rede social ali, eu dou uma olhada e mando. Mas de cabeça o nome exato não tem. A gente bota também, quando postar o vídeo completo no YouTube, a gente posta. Boa. Bom, para fechar, Rafa, a gente está chegando aqui em 1 hora de webinar. Seguinte, queria saber se você concorda. Primeiro passo para alguém que viu esse webinar e se sentiu preocupado, ou os primeiros passos, seria rever a parte da senha e fazer o antidox reverso? Seria um bom começo? Senha, autenticação de 2 fatores, o doxing reverso. Isso está tudo organizado e sistematizado naquele docs que eu citei. Então, já está, enfim, com alguns links, algumas coisas para a pessoa já conseguir. É um negócio bem, bem prático mesmo, mas sim, iria por aí. E o do Windows que eu estava tentando lembrar, que é pago nas versões mais baratas do Windows, né, que é a Home e tal, é o BitLocker. BitLocker. Isso. Maravilha. Depois, então, a gente sobe esse vídeo com o link para o arquivo também que você citou. Beleza. Bom, para fechar, queria agradecer quem nos acompanhou. Lembrando que a gente vai mandar uma pesquisa, se vocês puderem responder, dizendo o que achou do webinar, o que pode ser interessante para os próximos. A gente agradece bastante, isso acaba orientando a gente no assunto que vamos escolher. Lembrando que em até 24 horas o webinar estará disponível no YouTube. Também postaremos ele no Facebook, no grupo do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. Rafael, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria comentar para finalizar? Não, só lembrete ali que logo também esses documentos vão ter uma versão um pouco mais extensa,
bastante de pegar na mão e vamos lá, passo a passo, entra aqui, vai ali, arruma aqui, e é isso. Maravilha. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo. Quem nos acompanhou também, muito obrigado. Uma ótima quinta a todos e um abraço. Tchau, Valeu, gente. tchau, tchau.